Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Universidade Federal do Paraná. Verdade, Universidade Federal do Paraná, com um texto assim muito interessante, muito bacana, muito feliz, de uma prova de anos atrás. Esta prova foi muito especial, foi muito bacana, porque todas as questões foram muito bem montadas, aliás, como sempre, né? E um vocabulário assim bastante não convencional. Quando eu falo vocabulário bastante não convencional, significa você vai ter que acessar o PDF que está aqui embaixo. Verdade, dá uma olhadinha aí embaixo na descrição do vídeo. Aí tem aquele link, você dá uma linkada aí bacana, coloca o PDF na frente, imprime, faz aquilo que você está acostumado. E acompanha a nossa aula, porque tem muitas palavrinhas diferentes, muitas palavrinhas, como eu disse, não convencionais. Verdade, mas super amigo, super amiga, várias universidades sempre estarão presentes aqui. Federal do Paraná é uma das grandes universidades do país, uma das mais referendadas aí, e que você entrando lá, barbaridade, está na felicidade total. Mas super amigo, super amiga, vamos ver a questão das cervejarias, lá da Alemanha, lá dos Estados Unidos, quem produz mais, quem produz menos, como é que está a metalurgia e assim por diante. E com aquele vocabulário que você vai anotar. Já imprimiu? Não? Então pode pausar o vídeo e imprimir, que eu aguardo? Não, cara, não vou aguardar. Você pausa o vídeo e nós continuamos aqui. Que mais, super? Vamos lá? Germans make wonderful beer. Alemães fazem cerveja maravilhosa. Eu experimentei algumas cervejas alemãs há anos atrás, realmente uma coisa assim fantástica, né? Mas começa bem assim o texto, começa com o título do texto. Germans make wonderful beer. Yet, entretanto, conjunção, você conhece, tem naquela aula fantástica que sempre você está acessando. Entretanto, the productivity, ou seja, a produtividade of the German beer, da cerveja alemã super, is only 43%. That of the US beer industry, em relação à indústria da cerveja americana. Então, os alemães produzem apenas 43% em relação à produção dos Estados Unidos. Ou seja, você conclui que não fale agora, não fale agora, deixe para matar o teste depois. Meanwhile, ou seja, entretanto, nesse meio tempo e assim por diante, the German metalworking. O que vem a ser German metalworking? German metalworking vai ser a metalurgia and steel, o aço. As indústrias de aço e metalurgia alemãs are equal in productivity to their American counterparts. Ou seja, as metalurgias alemãs, os metais produzidos lá, estão em iguais condições com os Estados Unidos. Então, em cerveja, elas têm um certo diferencial. Uma produz mais, outra produz menos. Agora, metalurgia, a coisa é bem diferente. Que mais, super? Que mais? Temos lá since, já que ou porque. Pode ser desde também como preposição. Nós já vemos isso tantas vezes, já caiu tantas vezes em vestibulares. Since the Germans are evidently capable of organizing industries well. Então, já que os alemães são assim muito capazes, fantásticos em organizar muito bem as suas indústrias, né? Why can't they do so when it comes to beer? E quando se relaciona à cerveja? Por que eles não fazem a mesma coisa que fazem na metalurgia? Se conseguem produzir bom aço, bons metais e até se igualar aos Estados Unidos, deveriam fazer o mesmo nas cervejarias. But why? But why? Por quê? It turns out. O que é turns out que tem aparecido tanto ultimamente? Mostrou-se, verdade, mostrou-se that the German beer industry suffers. Ela sofre. Mas sofre do quê? From small scale production, ou seja, produção em pequena escala, produção pequena. O que ele quer dizer com isso? Vamos ver, vamos ver. There are 1,000 tiny, pequenininhas, minúsculas beer companies in Germany.
tem 1.000 cervejarias pequenininhas, reduzidas, lá na Alemanha. Certo. Shielded, ou seja, protegidas from competition, da competição do mercado externo, with one another because each German brewery, porque cada cervejaria alemã, sabia? Conhecia o termo? Brewery, cervejaria. Pouco aparece em vestibulares em relação a textos sobre cervejaria, produção de cerveja e assim por diante. Mas se aparecer agora um outro texto, seja aqui no Paraná, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, você já está ciente que brewery é cervejaria. Has virtually a local monopoly, ou seja, tem um monopólio local. Como é esse monopólio? Vamos ver como é esse monopólio. And they are so shielded. São tão protegidos, shield é escudo, né? From competition with imports. Da competição com as importadas. Mas como? Como é? Como se processa essa proteção em relação às importadas? Vamos dar uma olhadinha na outra tela. Mas veja, se você anotou tudo bonitinho, se não anotou, você dá um freeze aí, ou seja, dá uma pausada, uma congelada, anota direitinho no PDF e daí passa para o esquema seguinte. Já estamos no esquema seguinte, página seguinte, slide seguinte. Falando sobre the United States has 67 major beer breweries. Estados Unidos tem 67 maiores cervejarias. E na Alemanha, eles têm 1.000 pequenas cervejarias. Estou começando a entender. Producing 23 billion liters. Produzindo 23 bilhões de litros. É cerveja pra dedéu. É cerveja pra dedéu. Of beer per year, por ano. All of Germany's 1,000 breweries. Todas as cervejarias alemãs, aquelas 1.000 cervejarias, 1,000 breweries combined, ou seja, combinadas, produce only half as much. Produzem somente metade. Você viu, 43%, praticamente é metade em relação às americanas. Thus, desta forma, desta maneira, portanto, sinônimo de therefore, sinônimo de so e assim por diante. Conjunções again, tá? The average, a média, US brewery produce, que as cervejarias dos Estados Unidos produzem, é correspondente a quê? 31 vezes. Como é que é 31 vezes? 31 times more beer. 31 vezes mais cerveja than the average, do que a média das cervejarias alemãs, German breweries. Tá? This fact results from local tastes. Como assim gostos locais? Não entendi essa situação de gostos locais. Em German government, o governo alemão, policies, as políticas do governo alemão estão aí envolvidas, como você viu no texto. Como assim as políticas do governo alemão? Vamos continuar lendo para descobrir. German beer drinkers, bebedores de cerveja alemã. O que tem eles? Are firstly, são assim ferozmente leais to their local brand, as suas marcas locais. So there are no national brands in Germany. Então não existem marcas nacionais na Alemanha, como aqui nós tínhamos Antártica, Brahma, Skol e assim por diante. Eu vou cortar isso aí do meu vídeo se eles não me pagarem direitos autorais. Primeiro vou dar uma ligadinha, olha, citei aí, quanto é que eu levo nessa? Nada, então eu vou lá e faço uma edição cortando essa parte, super. Muito bem, são leais to their local brand, as suas marcas locais. Então eu estou aqui no bairro A e no bairro B tem uma cervejaria. Eu só consumo a cerveja do bairro B. Ou a do bairro C, aqui em cima, vizinho ao meu, ou do bairro D, aqui embaixo, vizinho ao meu. Eu não vou consumir da cervejaria lá de Manaus de jeito nenhum. É tudo aqui pertinho. Então a Alemanha também não é um país assim muito extenso, né? Então eles têm 1.000 cervejarias e os alemães consomem daquelas fábricas que estão mais próximas à sua região de moradia. Que mais super? Que mais super? So, there are no national brands in Germany, como acabamos de falar, né?
To our Budweiser, como nossa Budweiser é nossa, de certa forma é. Mas o detalhe é que está se referindo aos Estados Unidos, é um jornalista americano. Miller, que também é da americana, é o Coors, que também é uma cerveja americana. Instead, ao invés, most German beer is consumed within 30 miles of the factory where it's brewed. It's brewed, ou seja, onde é fermentada. É aquele detalhezinho que eu citei. 30 milhas é aqui próximo, né? Então eu pego o bairro A, pego o bairro B, pego o bairro C e pego o bairro D. Tudo 30 milhas, tudo em volta para realmente ter a cerveja do vizinho. Assim os alemães agem. Anotou tudo? Se não, pause o vídeo, anote e vamos para o outro. Therefore, conjunção de novo. Nossa, como aparece conjunção. E a Federal adora montar questões com conjunções. Therefore, portanto, the German beer industry cannot profit. Não pode lucrar ou ter lucro. Profit pode ser lucro e pode ser lucrar. From economic of scales, ou melhor, from economies of scale, de economias de grande escala. Ela lucra de coisinhas pequenas e o lucro também não é muito grande, né? In the beer business, no negócio das cervejas, as in other businesses, como em outros negócios, production costs, os custos da produção, decrease, diminuem greatly with scale, diminuem muito de acordo com a escala. Se é grande escala, os lucros são fabulosos. Pequena escala, os lucros são bastante pequenos. The bigger are the refrigerating unit. Quanto maior a unidade de refrigeração, for making beer, para fazer cerveja, and the longer, quanto mais the assembly line, linha de montagem, for filling bottles, para encher cervejas, encher aquelas garrafinhas que vai na assembly line, naquela esteira, né, das grandes indústrias, tá? The lower, mais baixo the cost of manufacturing beer, mais baixo o custo de fazer cerveja. Então, se você produz muita cerveja, o custo cai. Se você produz pouca cerveja, o custo aumenta. Daí, um motivo, a razão que você paga mais caro pelas alemãs do que pelas americanas. Interessante. Those tiny, pequenininhas, tiny German beer companies are relatively inefficient. Não são assim muito eficientes em relação a grandes proporções em produção. There are no competition. Não existe competição. There are just 1,000 local monopolies. Ou seja, não tem competição com o exterior. Só tem aqueles 1000 monopólios ali dentro da Alemanha. Você está entendendo direitinho? Legal. The local beer loyalties, ou seja, a lealdade das cervejas locais of individual German drinkers are reinforced by German laws, são reforçadas pelas leis alemãs. Mas como assim leis alemãs? O que as leis alemãs têm a ver com isso? That make it hard, deixam assim difícil, for foreign beers, para cervejas alemãs, para cervejas estrangeiras, foreign é estrangeiras, to compete in the German market, para competir no mercado alemão. Vamos ver que tipo de leis são essas. Mas isto no próximo bloco, no próximo slide. Primeiro você pausa, acaba de anotar, dá uma lida assim cuidadosa e daí vamos para o outro. The German government has so-called beer purity laws. Eles têm aquelas leis de pureza da cerveja. E que leis de pureza são essas? That especificam exatamente what can go into beer, o que pode ir na cerveja. Not surprisingly, não é de surpreender, não é de espantar. Those government purity specifications are based, são baseados, sabe no quê? On what German breweries put into beer, no que as cervejarias alemãs colocam nas cervejas, and not what American, French, Swedish breweries like to put into beer. Então, as leis alemãs, elas fazem um protecionismo
Para vender cerveja alemã, a cerveja internacional aqui dentro da Alemanha, você tem que ter esses ingredientes que tem nas cervejas alemãs. Se não tiver, não vende. Mas será que a França vai fazer meia dúzia de cervejas só para vender para a Alemanha? Será que Estados Unidos vai fazer meia dúzia de cervejas só para vender para a Alemanha? Não compensa. Então, eles não entram no mercado e existe uma proteção para os produtores locais, que exportam adequadamente. Aí tem um lucro legal. Que mais, super? Because of those laws, devido àquelas leis, not much foreign, estrangeira, beer get exported to Germany. And because of inefficiency, pouca eficiência, para grande escala, large scale, and high prices, altas cobranças ou altos preços, much less, muito menos, of that wonderful German beer than you would otherwise, de outra forma, expect get sold abroad. Nossa Senhora, abroad é fora do país, né? Do que seria vendido para fora do país. Before you object that the German Löwenbräu, não experimentei essa, beer is widely, largamente available, disponível in the United States, please read the label. Leia o rótulo on the next bottle of Löwenbräu that you drink here. Here, aqui, Estados Unidos, é um jornalista americano. Então dá uma olhadinha nessa cerveja com nome alemão e dá uma olhadinha aonde é fabricada. It's not produced in Germany. Não é produzida na Alemanha. But in North America, ou seja, na América do Norte, United States, ou the United States. Under license, sobre licença. And big factories with North American productivities, ou seja, produções norte-americanas. And efficiencies of scale, e eficiência na produção, na escala de produção, grande produção. Bem interessante, né? Aprendemos tanto sobre protecionismo, sobre diferenças de tratamento de produtos. Eu acho que eles não fazem isso só na cerveja, devem fazer em outras situações também, acredito, não pesquisei, mas acredito, mas bem interessante. Mas super amigo, super amiga, chegou a grande hora. A hora dos testes, em que você vai pausar, vai fazer e depois vai voltar. Bom, eu vou corrigir teste por teste. Então, aí nós temos são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. Temos ali 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternativas. Eu vou, quando corrigir as 5 de uma tacada só. Daí nós pausamos o vídeo para o teste 2. Se tiver uma numeração ali, corrigimos ele inteirinho. Depois pausamos para o teste 3 e teste 4. Então serão poucas pausas. Em cada uma dessas pausas você vai montando aí direitinho o esquema. Então, pegue o seu PDF e pause agora. Voltou? Que bom! São verdadeiras ou falsas as declarações, statements, declarações, de acordo com o texto? A primeira é falsa. Why? Why? Por quê? The United States produce less beer than Germany. Estados Unidos produz menos cerveja que a Alemanha. Sério? Mas a Alemanha tem 1.000, Estados Unidos tem 67, então a Alemanha produz mais. Por que é falsa? Tô brincando. Ah, sim, sim. Entretanto, a produtividade da cerveja alemã, da indústria da cerveja alemã, é 43% em relação a tudo que os Estados Unidos produz. Então, realmente, é bem menos, quase metade. Então, Alemanha, ali em vermelho, 43% menos, Estados Unidos, 43% mais. Consequentemente, USA produz much more. É falsa. Are the statements true or false according to the text? A segunda é: The German steel industry, a indústria do aço alemão, is better organized, é melhor organizada than the German beer industry, do que a indústria de cerveja. Verdade? Vamos ver se é verdade ou não é. Entretanto, a metalurgia alemã, indústria do aço,
são iguais em produtividade aos seus pares americanos. Então, na metalurgia e na indústria do aço, que também não deixa de ser o metal, eles são iguais. Então, você conclui que alemães são melhores no aço, melhores em metal, do que são melhores em cerveja. Então, porque são iguais, você já conclui, né? Depois temos The German Metalworking Industry, a indústria de metalurgia alemã, is more productive, ou seja, mais produtiva, than the American Metalworking Industry, do que a indústria da metalurgia americana. É mais produtiva? Não, super. Acabamos de ver. Se são iguais, iguais, então é falsa. Você sairia bem nessa prova. Que mais? Na Alemanha, there are more factories. Existem mais fábricas producing beer, produzindo cerveja, than in the United States. Verdade, tem muito mais. Olha lá, Alemanha, 1,000 breweries, 1.000 cervejarias. USA, Estados Unidos, 67 beer breweries, 67 fábricas. Verdade. E a última é falsa. 43% of the beer sold, da cerveja vendida in the United States, nos Estados Unidos, is produced in Germany, é produzida na Alemanha. Peraí, 43% da cerveja vendida nos Estados Unidos? Eu acho que essa aí você não marcou verdadeira, né? Não, 43% se refere à produtividade da indústria alemã em relação à indústria americana. Não que produza lá fora. Forget it. Marca alternativa qual apresenta a sequência correta do topo ao bottom. Letra D. F, T, F, T, F. Número 2. Which of these statements does not correspond to the information given in the text? Qual dessas declarações não corresponde à informação dada no texto? Pegue o seu PDF e pause o vídeo. Voltou? E daí? O que deu? Vamos dar uma olhadinha se você acertou. Marcou B? Marcou B? Ah, alemães gostam de manter suas geladeiras cheias de cerveja. Onde que apareceu isso? Que o alemão compra geladeira e enche de cerveja. Não tem no texto isso. Número 3. How does Germany protect its beer industry according to the text? Como a Alemanha protege sua indústria da cerveja de acordo com o texto? Pause. Voltou. C? Sério? Tem certeza? There are laws, existem leis restringindo the ingredients, os ingredientes that can be used to make beer, que podem ser usados para fazer cerveja. É verdade. Tudo que se vende na Alemanha e se fabrica na Alemanha tem que ter essas coisinhas. Tanto disso, tanto daquilo, se não tiver, não venda aqui. 4. De acordo com o texto, why does Germany export so little beer to the United States? Porque a Alemanha exporta tão pouca cerveja para os Estados Unidos? Pause. Voltou? A não eficiência, inefficiency of German beer production, ou seja, da produção da cerveja alemã, makes it too expensive, faz a cerveja ficar muito cara. Está aí. Because, due to, devido a, inefficiency, falta de eficiência. And high price, é uma consequência. Nossa, legal, né? Teve mais outro texto com mais 4 testes. E esse outro texto logo apresentaremos aqui para vocês. Beleza? Super amigo, super amiga, prazer sempre estar aqui com vocês. Aqui ao lado temos aqui alguns retângulozinhos, né? Com alguns itenzinhos aí.
algumas aulas, alguns vídeos que também vão ajudar demais vocês para arrebentar em qualquer prova, seja na Universidade Federal do Paraná, seja em qualquer outra universidade, super amigo, super amiga. Mas com certeza vou deixar alguma coisinha aqui em conjunções, né? Conjunções realmente é aquele básico de tudo, tem que saber, só para você dar mais uma olhadinha bem rápida, tá? E daí você mata a situação. Super amigo, super amiga, um grande abraço a você e até o próximo vídeo. Bye bye!